Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Jeremias capítulo 4, versículo 14. Nessas palavras, o profeta compara o coração a alguma casa de hospedagem comum, feita, por assim dizer, com muitos e amplos cômodos para distrair e hospedar multidões de visitantes. Nela tem franco e livre acesso, antes da conversão, todos os pensamentos vãos, desprezíveis, maliciosos, profanos e dissolutos, os quais põem o mundo de cabeça para baixo, como ocorre com os nossos pensamentos. Amotinando-se todo o dia, o coração os hospeda, dá-lhes voluntárias e alegres boas-vindas e entretenimento, acompanham-os, viaja por todo o mundo em busca dos mais requintados prazeres para alimentá-los, abriga-os, dá-lhes refúgio, e lá eles, como galãs e fanfarrões desgovernados, abrigam-se e festejam-se dia e noite, degradando as salas em que habitam com seu lixo e vômito repugnantes. Até quando, diz o Senhor, habitarão contigo, enquanto eu, com o meu espírito, meu filho e as cadeias de graça, permanecemos à porta batendo? Apocalipse capítulo 3, versículo 20. E não podemos achar admissão? De toda a imundície e das demais coisas deve o coração, essa casa, ser lavado. Lava teu coração da malícia. Lavado, não apenas varrido de males mais grosseiros, como em Mateus capítulo 12, versículo 43 diz que a casa a qual o espírito maligno retorna está varrida de males que são mais leves e superficiais. Mas o coração deve ser lavado e limpo daquelas corrupções que se apegam mais firmemente e são incorporadas e trabalhadas no espírito. E aqueles convidados vãos e desgovernados devem ser despejados de casa sem aviso. Lá permaneceram o suficiente e por tempo demais. Até quando? Pois basta o tempo decorrido. Como fala o apóstolo, eles não mais podem lá se hospedar. A casa, a alma, não deve ser demolida na conversão, mas apenas esses são convidados despejados, e ainda não possam ser mantidos fora, pois ainda entrarão enquanto estiverem neste vaso de barro. Entretanto, não devem mais ganhar hospedagem. Se pensamentos de ira e vingança entram de manhã ou durante o dia, devem ser despejados antes do anoitecer. Não se põe o sol sobre a vossa ira, para que não venha a abrigar no coração um hóspede pior deles. Efésios capítulo 4, versículo 27. Nem deis lugar ao diabo, pois acontecerá que trará 7 piores do que ele. Se os pensamentos impuros se oferecem para deitar-se com você quando reclinar, não deixe que com você se hospedem. Enfim, não são os pensamentos que estão em seus corações e passam por eles, mas sim os que estão hospedados, os que fazem a diferença no seu arrependimento. Muitos bons pensamentos e disposições podem passar como estranhos através do coração de uma pessoa má, e do mesmo modo, multidões de pensamentos vãos podem fazer do coração do crente uma avenida e perturbá-lo nos bons deveres, com batidas e interrupções e rupturas sobre o seu coração. Porém, ainda assim, lá não se hospedam, não são acalentados e abrigados. Meu alvo, no nosso ritmo costumeiro, é revelar a impiedade e vaidade do coração. Por natureza, no coração, não estamos ainda senão na sua superfície, no entendimento e nas suas corrupções que devem ser lavados do lado de fora. E a próxima corrupção que pretendo abordar em minha exposição é aquela que aqui é especificada como a vaidade dos pensamentos. Foi somente para a exposição desse tema que escolhi este texto como base.
É nisso, portanto, que especialmente insisto, um assunto que, confesso, de todos se provaria o mais vasto. Fazer uma descoberta exata e específica das vaidades de nossos pensamentos, viajar por toda a criação e investigar e dar um relato de toda essa vaidade que abunda em todas as criaturas, foi, vocês sabem, tarefa para o mais sábio dos homens, tarefa de Salomão, a fina flor de seus estudos e labores. Mas a vaidade de nossos pensamentos está como que multiplicada em nós. Este microcosmo humano permite mais variedade de vaidade do que o macrosmos. Nossos pensamentos tornaram a criação sujeita à vaidade. Romanos capítulo 8, versículo 20. Portanto, eles próprios estão muito mais sujeitos à vaidade. Abordando-os, mostrarei, primeiro, o que se quer dizer por pensamentos. Segundo, o que se quer dizer por vaidade. Terceiro, por que nossos pensamentos são vãos. Quarto, em que essa vaidade consiste, tanto no geral como em exemplos particulares. O que são os pensamentos? Primeiro, o que se quer dizer por pensamentos, especialmente pelo fato de serem um assunto objeto desse discurso, ao qual, por ser de tão vasto escopo, devo necessariamente impor limites. A. Por pensamentos, as Escrituras compreendem todos os atos internos da mente humana, sejam quais forem as suas faculdades. São todos aqueles raciocínios, consultas, propósitos, resoluções, intentos, fins, desejos e cuidados da mente humana, no que se opõe às palavras e aos atos exteriores. Assim, em Isaías capítulo 66, versículo 18, todos os atos são divididos em dois. Conheço as suas obras e os seus pensamentos. O que é ordenado dentro da mente é chamado de pensamento. Aquele que desse modo manifestam-se e externam-se em ações são chamados obras. Também em Gênesis capítulo 6, versículo 5, encontramos a expressão toda a imaginação dos pensamentos. Todas as criaturas que a mente molda dentro de si, os propósitos e desejos, isso tudo era mal. Aqui por pensamentos se entende tudo o que procede da mente, como se vê em Ezequiel capítulo 11, versículo 5. E, desse modo, de fato, vulgarmente usamos e entendemos a palavra. Logo, lembrar-se de um homem é pensar nele. Gênesis capítulo 40, versículo 4. Preocupar-se com o assunto é pensar nele. 1 Samuel capítulo 9, versículo 5. E a razão pela qual tudo isso pode ser chamado de pensamento é porque, de fato, todas as afeições, desejos, propósitos são provocados pelos pensamentos, alimentados, fomentados e nutridos por eles. Nenhum pensamento passa sem que provoque alguma afeição de temor, alegria, cuidado, tristeza. Contudo, ainda que sejam tão largamente entendidos aqui, não pretendo abordar a vaidade deles em sentido tão amplo agora. Devo me confinar tão estritamente quanto puder à vaidade daquilo que é mais propriamente chamado de poder de pensar, meditar e considerar do homem, que está no seu entendimento ou espírito. Esse é o assunto que tenho em vista. Nesse sentido, os pensamentos não são opostos apenas às obras, mas também aos propósitos e intenções. Assim como em Hebreus capítulo 4, versículo 12, com relação à alma e o espírito, também pensamentos e propósitos parecem ser opostos. Em Jó capítulo 20, versículo 2 e 3, os pensamentos são equivalentes ao espírito do entendimento. Quanto ao entendimento, ainda que mais estritamente, não pretendo falar de todos os pensamentos neles, na sua generalidade, nem dos raciocínios ou deliberações em nossas ações,
mas dessas contemplações apenas na sua parte especulativa. Portanto, não posso me expressar a vocês em outros termos senão aqueles primeiros conceitos e apreensões mais simples que surgem, aquelas fantasias e meditações que o entendimento, com a ajuda da imaginação, fabrica em si mesmo, aqueles com os quais suas mentes ponderam e meditam e se concentram nas coisas. Esses eu tomo como pensamentos. Refiro-me àquelas conversas de nossas mentes com as coisas que conhecemos, como se refere à Escritura, Provérbios capítulo 6, versículo 22. Essas mesmas discussões, entrevistas e conversas, a mente mantém com as coisas que nelas se encontram, com as coisas que temos, com as coisas que amamos, pois a mente faz de todas essas coisas suas companheiras, e nossos pensamentos sustentam argumentos sobre elas e têm milhares de conceitos sobre elas. Isso é o que quero dizer por pensamentos, pois, além daquele poder de raciocínio e de deliberação, pelo qual perguntamos continuamente a nós mesmos sobre o que faremos, pelo qual ponderamos e discutimos as coisas, que é um armário mais interior, a cabine e o concílio privado do coração. Há uma hospedaria mais exterior, uma sala de audiências que distrai todos os convidados, que é o poder de pensar, de meditar e de ponderar no homem, o qual sugere matérias para deliberações, consultas e raciocínios, que sustentam os objetos até que os tenhamos visto, e que entretém todos os que vêm falar com qualquer uma de nossas afeições. B. Adiciona a expressão que a mente fabrica dentro de si. Assim, a Escritura expressa sua origem para nós e sua maneira de surgir. Provérbios capítulo 6, versículo 14. Perversidade há no coração. Ele forja o mal, como um metalúrgico faz o ferro, forjando. Os pensamentos são a matéria-prima dessa perversidade em nós. A mente gera alguns pensamentos e imaginações a respeito de todas as coisas que nos são apresentadas. E assim, como os desejos pecaminosos, também os pensamentos são concebidos. Tiago capítulo 1, Isaías capítulo 59, versículo 5. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam os ovos de áspide e tecem teias de aranha. No versículo 7, Isaías fala dos pensamentos de iniquidade, porque nossos pensamentos são extraídos de nossos próprios corações, são ovos de nossa cria, ainda que as coisas que nos são apresentadas venham de fora. Acrescento essa distinção para discerni-los de pensamentos como os que são introduzidos e lançados apenas de fora, que são filhos de outra cria, e com frequência dispostos do lado de fora. Assim são os pensamentos blasfemos incitados por Satanás, pelos quais, se a alma for meramente passiva, como implica a palavra esbofetar, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, eles não lhes pertencem, mas sim ao diabo. Nessa circunstância, uma pessoa é semelhante a alguém em uma sala com outra pessoa, onde a ouve praguejar e amaldiçoar, mas não pode se livrar dela. Esses pensamentos, se forem somente de fora, não corrompem uma pessoa, pois nada corrompe o homem senão o que vem de dentro. Mateus capítulo 15, versículo 18 e 19. Contudo, o que foi gerado no coração pelo diabo, como os pensamentos impuros, ainda que tenham o diabo por pai, não deixa de ser o coração a mãe e o útero, e, por conseguinte, eles afetam o coração, como os bebês naturais o fazem. Assim, podemos distinguir um do outro, isto é, quando tivermos um coração mole, um amor interior por esses pensamentos, de modo que nossos corações verdadeiramente beijem a criança, então eles são nossos pensamentos. Quando o coração choca esses ovos, não deixe, então, de ser nossos pensamentos, ainda que venham de fora.
Contudo, pode-se adicionar o seguinte, que mesmo aqueles pensamentos para os quais a alma é passiva, que são lançados de fora por Satanás, os quais de modo algum são nossos, com os quais ele arrebata o coração em vez de produzi-los em nós, se não houve nenhum sentimento a eles em nós, então nada mais é do que um estupro, como está na lei. Penso que esses pensamentos são punições pela nossa frequente negligência quanto aos pensamentos e pela nossa permissão para que eles vagueiem, como foi com Diná, pois ela, saindo astutamente para avistar as filhas da terra, foi pega e arrebatada, mesmo que contra a sua vontade, e sofreu castigo por sua curiosidade. Ou então, eles são a punição pela negligência de boas influências do Espírito, as quais, ao lhes resistirmos, por este modo o afrontamos, e assim ele trata conosco como tratamos com os nossos filhos, permitindo que nos assustemos com fantasmas e que sejamos perturbados por Satanás, para que aprendamos o que significa negligenciá-lo e hospedar a vaidade. Por último, acrescento aquilo que a mente, por si ou com a ajuda da imaginação, assim gera e entretém, porque não há nenhum pensamento ou semelhança de coisas em tempo algum em nossa imaginação que não esteja, ao mesmo tempo, também refletido no entendimento. Como quando dois espelhos são colocados de frente e próximos um do outro, o que aparecer em um também aparecerá no outro. O que é a vaidade? Em segundo lugar, vejamos o que é a vaidade. Tome-a na acepção que quiser. A verdade é que os nossos pensamentos são vãos pelos seguintes motivos. A. Devido à sua esterilidade. Assim, Eclesiastes capítulo 1, versículo 2 e 3 diz que tudo é vaidade, porque não há proveito neles debaixo do sol. Assim são nossos pensamentos por natureza. O mais sábio deles não permanecerá constante em tempo de necessidade, de tentação, de aflições de consciência no dia da morte ou julgamento. Toda a sabedoria dos sábios se reduz a nada. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6. O coração dos ímpios é de pouco valor. Provérbios capítulo 10, versículo 20. Não vale um centavo. Já os pensamentos do homem piedoso são seu tesouro, pois do bom tesouro do seu coração tira coisas boas. Ele os forja e são apresentados como são preciosos. Salmos capítulo 139, versículo 17. Ele aqui fala de nossos pensamentos que tem Deus por objeto. Teus pensamentos, isto é, os pensamentos sobre Deus são preciosos. B. Devido à sua leveza, são mais leves que a vaidade. É a frase usada no Salmo capítulo 62, versículo 9. E de quem se fala? Das pessoas. E se algo nelas é mais leve do que as outras coisas, são os pensamentos, os quais nadam nas partes superiores, flutuam no topo, são como as escórias do coração. Quando todos os pensamentos melhores, mais sábios, mais profundos e mais sólidos de Belzazar, um príncipe, foram pesados, descobriu-se que eram leves demais. C. Devido à sua tolice, assim em Provérbios capítulo 12, versículo 11, os homens vãos são igualados com os faltos de senso. Assim são nossos pensamentos. Entre outros males que são ditos, procederam do coração. Em Marcos capítulo 7, versículo 22, a frosine é um deles, isto é, a tolice. São os pensamentos que os loucos e os tolos têm, verdadeiros disparates, dos quais não se pode ter proveito. São pensamentos soltos, que não se sabe de onde procedem nem para onde vão, devido à sua inconstância e debilidade. É por isso que a vaidade e a sombra são igualados. Salmos capítulo 149, versículo 4. Assim são nossos pensamentos, flutuantes e efêmeros, como bolhas, como diz o salmista. Todos os seus pensamentos perecem. Salmos capítulo 146, versículo 4. E por fim, são vãos,
ou seja, realmente ímpios e pecaminosos. A vaidade aqui no texto é pareada com a impiedade, e os homens vãos e os filhos de Belial são igualados, em 2 Crônica, capítulo 13, versículo 7. Essa é a natureza de nossos pensamentos. O pensamento tolo é pecado. Provérbios capítulo 24, versículo 9. Portanto, uma pessoa deve ser humilhada por ter um pensamento soberbo. Provérbios 30, capítulo 30, versículo 32. Pois é isso que quer dizer pôr a mão à boca nessa passagem. E em Jó capítulo 40, versículo 4. Ser indigno aos seus próprios olhos. Porque os pensamentos são vãos. Uma vez que é esse o sentido em que principalmente devo insistir ao tratar da vaidade dos pensamentos, é pelo fato de as pessoas acharem com frequência que os seus pensamentos são livres. Prová-lo-eis, portanto, aquilo que é minha única doutrina levantada, isto é, que os pensamentos podem ser pecados pelas seguintes razões. A lei os julga, Hebreus capítulo 4, versículo 12, e repreende alguém por causa deles. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 25. Portanto, são transgressões da lei. Assim também Cristo repreende os fariseus por seus maus pensamentos. Mateus capítulo 9, versículo 4. Isso demonstra a excelência da lei, que alcança até os pensamentos. B. Porque são passíveis de perdão e devem ser perdoados, ou não seremos salvos. Atos capítulo 8, versículo 22. C. Eles são passíveis de arrependimento, pois se diz que o arrependimento deve começar neles. Assim diz Isaías, que o homem mau abandone seus pensamentos. Isaías capítulo 55, versículo 7. Uma pessoa nunca está verdadeira e totalmente moldada, como 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5 diz, até que leve cativo todos os pensamentos à obediência de Cristo. Isso demonstra que os pensamentos são naturalmente rebeldes e contrários à graça. Também demonstra o poder da graça, que é capaz de reger e subjugar um exército tão numeroso como é o caso dos nossos pensamentos, e ordená-los todos, como fará um dia, quando formos perfeitamente santos. D. Eles corrompem o ser humano, a quem nada corrompe, exceto o pecado. Do coração procedem maus pensamentos, estes corrompem o homem. Mateus capítulo 15, versículo 18 e 19. Eles são uma abominação para o Senhor, que nada odeia, exceto o pecado, e cujos olhos puros não podem contemplar a iniquidade. Assim como boas meditações são aceitáveis, Salmos capítulo 119, versículo 14. Também, pela regra do contrário, as más são abomináveis. F. Eles atrapalham todo o bem que devíamos fazer e estragam nossas melhores realizações. Os pensamentos vãos arrastam consigo o coração, de modo que, quando alguém se aproxima de Deus, seu coração, sua razão e pensamentos estão longe dele. Isaías capítulo 29, versículo 13. O coração do homem segue atrás de sua cobiça, quando devia atentar, como fala o profeta, sobre a razão de seu coração, assim proceder. Agora, nada além do pecado poderia nos separar de Deus, e que, de fato, nos alienar dele é o pecado, é a inimizade contra ele. Nossos pensamentos são os primeiros motivadores de todo o mal em nós, pois eles são a causa do movimento e também trazem o coração e o objeto juntos. São malcoviteiros para nossas luxúrias. Vigiam o objeto até que o coração tenha adulterado com ele e cometido loucura. Na impureza especulativa e em outros desejos pecaminosos, eles oferecem as imagens daqueles deuses que criam, diante dos quais o coração se ajoelha e os adora. Eles apresentam o crédito, as riquezas, a beleza, até que o coração os tenha adorado, e isso quando as próprias coisas estão ausentes.
Em que a vaidade dos pensamentos consiste? Expondo agora aqueles exemplos particulares em que essa vaidade do pensamento e do poder mediativo da mente consiste. Primeiro, eu mostrarei em relação ao pensar o que é bom, quão incapaz e relutante o coração é para os bons pensamentos, e segundo, em relação à sua prontidão para pensar o mal e as coisas vãs. Quanto ao primeiro ponto, percebe-se essa vaidade na falta de capacidade de originar e de extrair, ordinária e naturalmente, considerações e pensamentos santos e úteis de todas as situações e ocasiões comuns, o que a mente, até onde seja santificada, é capaz de fazer. Um coração santificado, e em cujas afeições a graça verdadeira é inflamada, a partir de todos os procedimentos de Deus para com ele, a partir de todas as coisas que vê e ouve, a partir de todos os objetos que são introduzidos nos pensamentos, destila santas, doces e úteis meditações, e ele o faz naturalmente, ordinariamente, até onde seja santificado. Desse modo, era com o nosso Senhor, com o nosso Salvador Jesus Cristo, pois todos os discursos que ouvia, todos os acidentes e ocorrências faziam surgir e ocasionavam nele meditações celestiais, como podem ver por todos os evangelhos. Quando esteve junto ao poço, falou da água da vida. João capítulo 4. Muitos exemplos poderiam ser dados. Ele, em seus pensamentos, traduziu o livro das criaturas em livro da graça, assim como fazia o coração de Adão no estado de inocência. Sua filosofia poderia ser verdadeiramente denominada teologia, pois via Deus em tudo. Todas as coisas elevam seu coração à ação de graças e ao louvor. Também assim, agora nossas mentes, até onde estejam santificadas, o farão. Assim como a pedra filosofal transforma em ouro todos os metais, como a abelha suga o mel de toda a flor, e como um bom estômago absorve nutrição doce e sadia de tudo aquilo que chega a si, desse modo, um coração santo, até onde esteja santificado, converte e dirige tudo em pensamentos espirituais úteis. Isso pode ser visto no Salmo 107, capítulo 43. Esse salmo dá muito mais exemplo da providência de Deus e das suas maravilhas para com os filhos dos homens, como libertação do mar, onde os homens veem suas maravilhas, libertação do cativo, etc. A base da canção é: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Mas após todos esses exemplos, ele conclui que, embora outros menosprezem essa ocorrência com os ordinários pensamentos triviais, ele contudo diz: os retos veem isso e se alegram, isto é, extraem pensamentos confortáveis disso tudo, que serão matéria de alegria. O salmista diz: quem é sábio, atente para essas coisas, isto é, faz observações santas disso tudo, e a partir de um princípio de sabedoria, entenda a bondade de Deus em tudo, e assim seu coração é elevado para pensamentos de louvor, ações de graças e obediência.